Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga, irmão, irmã. Eu sou o pastor Lucas Leal, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Corbélia, no estado do Paraná. E nós estamos estudando o breve catecismo de Westminster na Escola de Discípulos. E hoje nós vamos então para a nossa 13ª pergunta. Os nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Como nós já observamos na 12ª aula, é óbvio que não, porque eles caíram, eles pecaram. Deus então criou-os perfeitamente e eles desobedeceram a Deus e pecaram. Mas vamos à leitura de alguns textos. Primeiro texto, Gênesis capítulo 3, o verso 6 em diante diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E no verso 13 diz assim: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 nos diz: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, queridos, os nossos primeiros pais, sendo deixados com o livre-arbítrio, caíram do estado em que foram criados por terem pecado contra Deus. Então, aqui nós precisamos entender o seguinte: primeiro, que Deus criou o homem e a mulher perfeitos, retos, não havia pecado neles. Deus criou o homem com livre-arbítrio, ou seja, capaz de escolher algo contrário à sua natureza. Qual era a natureza do homem no princípio? A natureza do homem no princípio era santo, era reto, era perfeito. E ele estava totalmente inclinado e era totalmente capaz de cumprir o pacto das obras, conforme nós observamos na aula passada. O homem era capaz de cumprir todos os mandamentos de Deus. Por quê? Porque Deus havia lhe criado perfeito. Agora, por causa do pecado, a natureza do homem, a minha e a sua natureza, está não mais inclinada às coisas de Deus. A nossa natureza agora está inclinada ao pecado. Nós estamos acorrentados ao pecado. O nosso espírito, o nosso corpo, a nossa consciência, toda ela está deturpada por causa do pecado. Então, sem a ação do Espírito Santo, sem a conversão, o homem é incapaz de se inclinar à vontade de Deus. Então nós precisamos primeiramente buscar o Senhor, pedir que Ele converta o nosso coração e que o Espírito Santo nos conduza a nos inclinar a fazer a vontade de Deus. Querido irmão e irmã, busca o Senhor. Entenda que hoje todos os problemas que enfrentamos, ele tem um princípio. E o princípio dele é o pecado. Mas também há uma solução, que é Jesus Cristo. Que você olhe para tudo isso, que você seja capaz de olhar para a lei do Senhor, que você seja capaz de olhar para a sua vida, desesperar-se com o seu pecado e com a sua condição, mas correr para Cristo e para os braços do Senhor, porque Ele é o único Salvador, Ele é o único Redentor, Ele é o único capaz de nos inclinarmos a fazer a vontade de Deus. E pela sua graça, pela sua aliança que temos no seu sangue, no sangue de Cristo, nós vamos então fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, até a próxima aula.